Retornei para falar com vocês sobre o nosso penúltimo vídeo da série da Copa de 2022. Hoje nós iremos conhecer um pouquinho sobre a história e a geografia do país Camarões. Essa aqui é a capital de Camarões. Ela se chama Yaoundé. E sua área é de 475.442 km², um pouco maior que as áreas do estado de São Paulo e Paraná combinados. A população atual de Camarões é de cerca de 20 milhões. E suas línguas oficiais são o francês e o inglês, apesar de no cotidiano seus nacionais utilizarem 270 idiomas diferentes. Vamos conhecer um pouquinho sobre a sua história. Camarões é a versão em inglês do nome dado à região no século XV pelos portugueses que exploravam a região norte do rio Oure. Ancorando perto do que agora Douala, os portugueses puxavam redes repletas de grandes camarões, e por isso eles chamaram esse rio de Rio dos Camarões. O nome pegou, e ele veio a ser usado pelos alemães, que estabeleceram um protetorado chamado Camerun. Após a derrota da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi forçada a desistir da sua colônia, que foi dividida entre a França e a Grã-Bretanha. Primeiro como mandatos sobre a Liga das Nações e depois como territórios sobre a tutela das Nações Unidas, a ONU. Vamos conhecer um pouquinho agora sobre a sua bandeira. A bandeira de Camarões foi aprovada em sua forma atual em 20 de maio de 1975, após Camarões se tornar um estado unitário. É uma bandeira tricolor, vertical de verde, vermelho e amarelo, desfigurado com uma estrela de 5 pontas no centro. Existe uma grande variação no tamanho da estrela central, embora seja sempre contida dentro da faixa interior. O esquema de cores utiliza as tradicionais cores pan-africanos, Camarões tornando-se o segundo estado a fazê-lo. E o projeto tricolor é uma adaptação da bandeira da França. Vamos conhecer o significado das suas cores. Vermelho é a cor da unidade e a estrela é conhecida como a estrela da unidade. O amarelo representa o sol e também as savanas do norte do país, enquanto o verde é para as florestas na parte sul de Camarões. Vamos conhecer um pouquinho agora sobre o seu brasão. O brasão de Camarões consiste em um escudo com um banner acima e abaixo dele. Atrás do escudo são 2 cruzados. O escudo tem o mesmo padrão de cores, com uma bandeira de Camarões, e no centro está um mapa da nação. As escalas de justiça são sobrepostas em cima do mapa da nação. E o banner na parte inferior dá o nome do país em francês e em inglês. Vamos falar um pouquinho agora sobre a localização do país Camarões. A República de Camarões está localizada na costa oeste da África e é banhada pelo Golfo da Guiné. E a República de Camarões também é uma das nações que apresenta a maior diversidade cultural do continente africano. Esse fato ocorre em razão da presença de diferentes grupos no território camaronês. São aproximadamente 230 grupos que falam 250 línguas e dialetos nativos. A nomenclatura do país, Camarões, foi criada pelo navegador Fernando Poo no século XV em virtude do Rio de Camarões. A independência de Camarões foi obtida em 1º de janeiro de 1960, após o país ter sido colônia da França e Inglaterra, ao término da Segunda Guerra Mundial em 1945. Mais de 40% do território é coberto por florestas tropicais. No norte, onde predominam as savanas, o clima tropical é seco, tornando-se árido nas proximidades do Lago Chad. No oeste, há formações montanhosas de origem vulcânica, cujo ápice é o Monte Camarões. Ele mede 4,1 mil metros e ele é um dos mais altos da África Central. A disputa territorial com a Nigéria pela península de Bakassi provoca conflitos de fronteira desde os anos de 1990. Vamos conhecer agora um pouquinho sobre a sua história. Vocês podem estar acompanhando aí a leitura para vocês conhecerem um pouquinho da história deste país e o seu perfil.
Lembrando que ao longo da história a região testemunhou inúmeras invasões e migrações por vários grupos, especialmente pelo Fulani, pelo Hausa, Fang e Kanuri. Aqui nós temos o seu atual presidente, que também tem a biografia dele, vocês podem estar fazendo a leitura para conhecer um pouquinho sobre a sua vida. Aqui nós teremos um resumo sobre os principais assuntos do país, sobre economia, população, vida vegetal e animal, terra, línguas e religiões. Em relação à sua economia, o que tornou Camarões uma das nações mais prósperas da África tropical foi os seus depósitos de petróleo. Antes do advento do negócio do petróleo, a agricultura era sustentáculo econômico do país e ainda contribui com cerca de 45% do produto interno bruto do país doméstico e emprega cerca de 70% das pessoas. O norte, onde a pecuária é a principal ocupação, é a parte menos desenvolvida economicamente de Camarões, cujas disparidades regionais representam um grande problema para o governo. Camarões é um dos maiores produtores mundiais de cacau. Porém, o café, a borracha, a banana, produtos de palma e tabaco são todos cultivados principalmente em plantações. As principais culturas de subsistência são bananas, mandioca, inhame, amendoim, milho e sorgo. Apesar da produção diversificada agrícola, apenas uma pequena percentagem de terras do país é cultivada. Mas a produção de alimentos nos Camarões atende à demanda interna, apesar da ocorrência de secas periódicas. Em relação à sua população e seu modo de vida, nós temos aí Douala como o principal porto dos Camarões e é a maior cidade do país. A montanha de Camarões, um vulcão ativo, ocasionalmente é uma longa cadeia de montanhas vulcânicas que há séculos se estendem para o lado ocidental do continente. Hoje, algumas dessas montanhas são as ilhas de Bioko, Fernando Pó, Pagalu, Anambon, Príncipe e São Tomé. Em relação à sua vida vegetal e animal, Camarões é um país colorido e diversificado que tem uma incrível variedade de vegetação e vida selvagem. No norte estão as árvores de espinhos e pântanos cobertos com papiro e grama alta. No sul estão as florestas tropicais úmidas e quentes e sempre verdes. Nos vales e florestas e nos planaltos vivem muitos animais diferentes, variando de minúsculos ratos de cana aos enormes elefantes. Nas florestas de montanha, os gritos estridentes de chimpanzés e macacos podem ser ouvidos. Famílias de gorila vagam silenciosamente sobre altas copas verdes. Os campos do norte são pontilhados com rebanhos de girafas, antílopes, elefantes e outros animais. Em relação à sua terra, a faixa costeira tem entre 16 e 80 quilômetros de largura. No sudoeste é coberto com pântanos e densas florestas tropicais, que tem um dos climas mais úmidos do mundo, com uma precipitação média anual de 386 centímetros na costa. Perto da costa são picos vulcânicos dominados pelo monte. Em relação à sua língua, a diversidade cultural vai além das línguas, pois o país possui 250 grupos étnicos diferentes. Em relação à sua religião, a religião mais seguida é o cristianismo, com 40% de adeptos, seguida do Islã com 20%, além de 40% de seguidores de cultos tradicionais africanos. E a sua moeda nacional é o franco. Vamos conhecer um pouquinho sobre os seus povos. Os primeiros habitantes de Camarões foram provavelmente os Barcas, que são os pigmeus, que ainda habitam as florestas das regiões sul e leste. No início do século XIX, os Fulani, povo pastoril islâmico do Sahel Ocidental, conquistou a maior parte do que é hoje o norte dos Camarões, subjugando ou deslocando em grande parte seus habitantes não muçulmanos. Pesquisando sobre esses povos, eu consegui localizar aqui um projeto em que o arquiteto Arturo Vittori fez para que pudesse ajudar a comunidade em relação à sua água potável, que é uma das dificuldades que esses povos encontram em Camarões. Ele utilizou recursos da floresta para construir casas e reservatórios de água. Temos aqui algumas imagens desse processo e do estilo de vida deste povo. Vejam que
Aqui nós temos uma informação da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, em que a disponibilidade de água doce per capita da região caiu 2/3 ao longo dos últimos 40 anos e que deverá diminuir mais ainda até 2050. Vamos ver agora um pouquinho sobre a cultura e o artesanato. Essa daqui é a embaixatriz de Camarões no Brasil, Laura Mibeng. Laura diz que o artesanato traz à tona a beleza e a criatividade das pessoas a partir das riquezas do meio ambiente, a floresta, lagos, montanhas, vales, casas tradicionais e palácios. Ela diz que você pode encontrar todo e qualquer item de artesanato em qualquer lugar dos Camarões, em diferentes valores e significados, dependendo da localização e da demanda. A República dos Camarões possui uma riqueza cultural devido à grande diversidade de etnias. Com mais de 230 grupos, compostos por bantus, amitas, semitas, semibantus e sudaneses, pigmeus, arabo-berberes e muitas outras, essas etnias não falam a mesma língua, não partilham do mesmo patrimônio cultural de origem e nem partilham dos mesmos costumes. Cada uma dessas etnias tem seu modo de vida, seus hábitos de trabalho, suas características e suas dificuldades. No entanto, esses povos que habitam um mesmo país compartilham uma cultura nacional comum. Essa cultura se traduz no modo de vida, nas tradições, no folclore e no artesanato. Os Camarões representam uma África em miniatura que se apresenta como um ponto de cruzamento dos povos e de civilizações. Uma extraordinária multiplicidade de população, trazendo cada uma delas e as suas tradições, a sua arte e a sua música. Paulo ainda diz, somos contadores de histórias, então a maior parte do nosso artesanato vem de tradições, costumes culturais, história e do nosso dia a dia. O mundo está aberto hoje, nós misturamos, combinamos, ajustamos, revisamos e fazemos o nosso melhor para fazer o melhor que podemos. O Nigonda é uma festa ritual dos povos da costa, com uma mistura de magia, dança, máscaras e corridas de piroga. Nos funerais, as cerimônias em homenagem aos mortos são muito coloridas. As cavalgadas coloridas ao norte do país dão lugar a magníficas fantasias. Máscaras, estatuetas, instrumentos musicais, tudo isso ocorre para perpetuar os ritos e tradições imemoriais do continente africano. Aqui vocês podem acompanhar algumas informações sobre essas máscaras. E agora nós iremos falar um pouquinho sobre a sua gastronomia. A culinária de Camarões, assim como sua cultura, exalta algumas das mais fortes raízes africanas. A presença da colonização francesa é notada principalmente nos nomes e preparo dos pratos. Os itens tradicionais à mesa são o arroz, mandioca, batata, banana e o feijão. O consumo de peixes de água doce ou salgada também é parte importante do cardápio, sendo um símbolo dessa culinária. Entre os pratos típicos temos o nidolé, que é camarões ou peixes apimentados, preparados com vernonia e servido com amendoins, banana e mandioca. Cuscuz de milho servido com molho de peixe, peixe defumado com gombô, o fufu, que é uma massa feita a partir de água e mandioca servida com acompanhamentos, e o bobolo, que é feito da mandioca e moldada em formato de pão. Os doces de sua cozinha são considerados os mais gostosos da culinária africana pela forte influência das sobremesas francesas, como os biscoitos de batata doce, bolos de arroz e o ekoki, que é um prato feito de feijões secos, pimenta e bananas. Vamos ver um pouquinho sobre a cronologia do país Camarões. Vocês podem estar pausando o vídeo aí e lendo ano a ano, período a período, o que aconteceu na sua história. E agora nós iremos falar um pouquinho sobre a seleção. A seleção camaronesa participará de sua 8ª edição da Copa do Mundo de Futebol de 2022. O melhor resultado da seleção de Camarões em Copas do Mundo foi em 1990. Aqui vocês podem acompanhar os principais jogadores e as informações sobre onde eles estão atuando no momento e alguns dados sobre a sua vida. Aqui nós temos os resultados de Camarões na Copa do Mundo no período de 82 a 2014 e aqui a atual seleção de Camarões, com os prós e os contras, e também aqueles jogadores que podem se destacar neste Mundial.
E agora, um dado interessante sobre a sua cultura e sobre a sua torcida. A torcida de Camarões deve entrar no estádio com a cabeça enfeitada por turbantes. O adorno simboliza a hierarquia social e espiritual e também diferencia as etnias do continente africano. O turbante é um acessório que resgata da identidade negra, reafirma a estética e influências afro-brasileiras. No entanto, há regras quanto ao seu uso. Ao enrolar um tecido na cabeça, é proibido falar em amarrar. Na cultura africana, a cabeça é sagrada e não se amarra nada nela. O turbante deve ser encaixado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham aprendido um pouquinho mais sobre o continente africano, mais especialmente sobre o país Camarões, e eu aguardo vocês no próximo vídeo da série, que é o último, que estaremos falando sobre a Tunísia. Tchau, tchau!